O nosso Boeing vai agora decolar, é um momento histórico, muito importante para Minas Gerais, para o país. Lembrando que o turismo hoje representa aí algo em torno de 13% do nosso PIB. O nosso PIB hoje é em torno de 2,2 trilhões de dólares. Nós somos a 9ª economia do mundo. Eu gosto de falar isso, para começar, porque precisamos acabar com essa nossa mentalidade de cachorro vira-lata. O Brasil não presta, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. É só viajar. Eu agora fui para a Itália e depois fui para Portugal. É tudo maravilhoso? É, dependendo de onde você está. Claro que, na média geral, é outra realidade, não é? Mas o Brasil é incomparável. Incomparável. Quando você vê lá fora, você tem que se autovalorizar. Sabe como é que você consegue respeito? Quando você se respeita, se coloca, mostra, faz, como a Abrajet de Minas Gerais, a Abrajet Nacional, estão fazendo agora, né, em 2023, hoje, já começando, já esquentando os motores, e a gente agradece a presença de todos. Um bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui à FUMEC, e bem-vindos ao evento que integra o 38º Congresso da Abrajet Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo, uma entidade que está fazendo 66 anos. A nossa de Minas está fazendo 30 anos. De 22 a 26 de novembro, jornalistas de turismo de todo o país vão participar de uma programação intensa, que inclui visitas a atrativos de Belo Horizonte e mais. Nós vamos agora para o nosso ícone mundial, chamado Inhotim também, está dentro da nossa programação. O maior museu aberto do planeta, não tem igual. Tudo isso faz parte do nosso roteiro, que foi organizado pela comissão organizadora, com a Sandra, né, com todos, o Luiz, com o Zé Aparecido, todos nós, é o trabalho em conjunto, não é verdade? Então, em Inhotim, o maior museu lá em Brumadinho, que teve a tragédia, mas que hoje já está se recuperando, não é? E com isso a gente vai ter uma projeção nacional e internacional através do Inhotim. Hoje, aqui no auditório Fênix, da FUMEC, vamos apresentar uma série de painéis que envolvem diversos temas, mas todos têm o turismo como foco principal. Vão estar presentes profissionais do setor de turismo, da comunicação, entre outros segmentos, para apresentarem suas experiências e, mais do que tudo, as suas vivências. Isso é muito importante. É com a pele envolvida que você deve ouvir a opinião do outro. Ele conhece, viveu, sabe? Vamos transmitir, vamos não ficar egoístas com esta informação. E vão debater aspectos relevantes deste tema tão relevante, tão importante para o país. Buscamos, com os painéis, transmitir conhecimento aos estudantes de jornalismo e também de turismo. Agradecemos os estudantes que estão aqui, não é verdade? Vocês são influencers, porque vocês vão divulgar isso para os outros. Então, nós temos aqui um digital, nós temos o digital e temos aqui o presencial. Isso é fundamental. Falar, mas vamos abrir o congresso? Claro, pode não ter ninguém no auditório e ter milhões assistindo. E pode ter o auditório todo cheio e ter uma pessoa só assistindo também. Então, esse é o novo mundo que nós estamos vivendo. É disrupção. A gente tem que trabalhar com isso, que é um dado muito importante. E vamos também refletir sobre a importância desse importante segmento para a sociedade brasileira como um todo, seja nos aspectos econômicos, sociais, culturais e históricos. O 38º Congresso da Abrajet tem o patrocínio da Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Agradecemos aqui ao presidente, o Tiago, que é uma pessoa nova, com a cabeça aberta, e o governo está fazendo uma coisa em Minas importante. É questão de Estado o turismo, não é se é o secretário que entrou, que saiu, não. Tem que ser de Estado, senão a gente nunca vai ter perenidade, né? Porque o turismo continua, Minas continua, e não é? Você muda só os personagens, mas eles têm que estar enquadrados
né, do sentido positivo, claro, motivados, para que toquem um projeto importante para Minas e para o país. Nós somos um país, né? Somos aqui maior do que a França. Então, isso é muito importante para nós, nosso orgulho mineiro. E não é orgulho vazio, não. Agradecemos também ao governo de Minas, ao governador Zema, o Ministério do Turismo, através do governo federal. Sem também esses apoios, nós não estaríamos aqui. É uma maneira do poder público devolver para a sociedade aquilo que ele arrecada, e a função social é dos governos. Nós queremos agradecer também o apoio do SESC e da FUMEC, onde nós estamos aqui agora. E a FEComércio, através do SESC, do SENAC, não é? Aqui está o nosso Lucas, né? O Couto, que é o diretor de comunicação de lá. Não é? É um novo momento que Minas está vivendo. Isso é fundamental, está nos dando esse vento nas velas da Abrajet para que a gente possa realizar um belo congresso. Não é? Isso tudo vai se espalhar pelo país, ainda mais agora com redes sociais. Isso é muito bom. A APA, Associação Amigos do Palácio das Artes, outro ícone nosso. E chama atenção também para o design aqui. E falando com a Juliana, né, que é a nossa palestrante também, sabe aquela parte de lá? Ó, ali, para mim, agora é que eu consegui identificar, Palácio das Artes. Não é verdade? Olha bem que design maravilhoso. A Lara, Sandra, como é que ela chama? Lara, né? Lara, ela foi brilhante nesse painel aí. Parabéns a vocês que estão trabalhando aí já há muito tempo, né, para fazer o congresso ficar de pé e a gente voar. Eu vejo como o nosso Boeing, vamos dizer, né? Pode ser um Airbus também, né, Zé Aparecido? Senão eu vou falar que eu estou fazendo propaganda só da Boeing. Vou fazer da francesa também. Apoio institucional do Palácio da Liberdade, onde vamos ter um coque em alto nível. O nosso secretário Leônidas está fazendo a coisa correta. É um museu? Maravilha, mas vamos dar um uso melhor para o Palácio da Liberdade, não é? Então, todo evento cultural, evento de turismo, é no Palácio da Liberdade, né? O nome já diz aí. Tem lá o busto da deusa Liberdade, grega, né, que fica lá em cima. Então, isso é um dado importantíssimo, o impacto que isso tem, icônico, no país, através do Palácio da Liberdade. O Circuito Liberdade, quer dizer, dentro desse contexto, os 10 museus, são 10 ou mais de 10, até outro dia eu contei, eram 10. Não é? Fantásticos também, a gente mesmo precisa trabalhar para poder fazer com que as pessoas visitem os museus de Belo Horizonte, nós aqui de Belo Horizonte. A Fundação Clóvis Salgado, Minas Criativa, Mais Turistas, A Liberdade Mora em Minas, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o governo de Minas. Apoio do trade turístico da MHB Hotelaria, produção e gestão da nossa produtora Zimbro. É uma realização da Abrajet Minas e da Abrajet Nacional. Nosso congresso, não é? Essa luta a gente deve ao Zé Aparecido, que teve a coragem de, num congresso em Joinville, abrir o peito e falar: nós vamos fazer em Minas. E mais. Teve a votação. Nós ganhamos do Pará, na verdade, que também tem belas atrações. Agora, Minas, gente, nós estamos aqui no MEIM e temos tudo. Mais de 35 mil itens naturais, feitos pela mão humana, que é muito importante, o Aleijadinho, né? Todo mundo que atua aqui. Então, quando o Zé Aparecido ligou para o secretário Leônidas, falou: o secretário, eu posso fazer isso aqui? Falou: assina embaixo e carimbo. Falar isso hoje é mole, que a gente chama de profeta do fato consumado. Depois de pronto é uma beleza. Eu quero ver fazer. Esse é um detalhe muito importante. Não é a Sandrinha, a nossa Sandra Coelho, que preside uma comissão, e aí ela conseguiu fazer uma coisa que o Guimarães Rosa falava: você fez o nada virar coisa. Então, isso é muito importante. Não é verdade? Tem que ressaltar. E eu só vim apresentar aqui porque eu sou o diretor nacional da Abrajet, não é verdade? E vocês falaram: olha, pode navegar. Eu sei que é assim mesmo, tem que ter paciência. O mundo, professor, é cheio de falador, inclusive eu, que ganho para isso, né?
E escutador a gente quase não tem, não. O cara, 10 minutos, ele já está morto, ele já acha que tem 500 séculos que ele caiu. Acabou de formar e já acha que deve ser o sujeito mais importante do mundo. Ô, gente, tem que batalhar. Você pode adiantar com a tecnologia, não precisa ficar esperando também 4 anos num curso para depois sair. Chega lá fora, o mundo já mudou de novo, você tem que voltar para fazer outro curso. Aí, não é? Então, tem que ser ágil. É o mundo da agilidade hoje. E, para iniciarmos os trabalhos, vamos convidar o professor Aurélio José da Silva, que representa o Departamento de Comunicação Social da FUMEC, nosso colega jornalista. Vamos aplaudi-lo. Eu brincava com o professor que o historiador, viu, Medicina e todo mundo que está, os nossos colegas aqui, o historiador tem... Seja bem-vindo, hein? O historiador, ele tem inveja do jornalista, que eu brincava com ele, porque o historiador fala que já aconteceu. Agora, nós fazemos acontecer. E registramos na hora, inclusive agora com a internet, tempo real, não é verdade? E como tem fuso horário, a gente faz uma coisa que já aconteceu, mas que lá na China, essa hora é o quê? Né, nós estamos aqui às 9 horas da manhã, lá 9 horas da noite, né, gente? Tem que entender isso. Eles estão dormindo lá, nós estamos aqui. Consultoria internacional, professor, é complicado, né? Porque o seu cliente está dormindo, como é que você vai... Você quer dormir aqui, tem que mudar os horários, né? Mas tudo isso, gente, é porque, se não tiver o lado lúdico, a gente não vai levantar cedo para vir aqui nem fazer congresso nenhum, né, Zé? Podia estar aí no espaço, sei lá onde. Então, é isso aqui. Não é? O que faz mudar o mundo é ideia e ação. Não adianta ficar com lero-lero, tem que fazer. E para fazer, você vai errar. Você vai acertar, mas vai fazer. Não é? O Zé, eu estou ressaltando, porque eu conheço, né, além de ser amigo da gente, é um cara competente, é um cara da hotelaria, é um cara que conhece de turismo mesmo. Esse aí, eu sou um palpiteiro, mas ele não. Eu sou bom para viajar como turista e para registrar aí para as redes sociais, né? Bom, então vamos ouvir agora, né, iniciando aqui dentro do protocolo, a palavra aqui do nosso professor Aurélio José da Silva. Bom dia, obrigado. Baixa um pouquinho, porque você é bem mais alto que eu, né? Só um pouquinho. Aí, não. Isso, obrigado. Bom dia, gente. Fica até difícil, né, falar depois de um ótimo falador, como ele mesmo se coloca, né? Ele é excelente. Bom, ilustríssimo senhor José Aparecido Ribeiro, presidente, né, da Abrajet em Minas, em nome do qual eu cumprimento toda a diretoria da Abrajet, caros congressistas, estudantes, palestrantes e demais participantes. Estou honrosamente representando o coordenador do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FUMEC, o professor Sérgio Arregui, que não pôde estar presente aqui hoje, né? Ele me pediu para substituí-lo, para dar as boas-vindas a todos e todas presentes nesse encontro aqui hoje. Saúdo e cumprimento os organizadores do evento e os parabenizo pela iniciativa de ampliar o debate sobre a divulgação do turismo nacional e também em nosso Estado, e por escolher Minas, né, para a realização do 38º Congresso Nacional. Sintam-se em casa, a FUMEC os recebe de braços abertos e agradece pela parceria. Todos sabemos da importância do turismo para a economia mineira. Este ano, o crescimento da atividade, né, como o João Carlos já falou aqui, da atividade turística, né, em Minas, ficou, segundo dados do IBGE, acima da média nacional. Além disso, os dados também apontam que o setor turístico é um dos principais responsáveis pelo aumento do PIB brasileiro, em 2,9% no ano passado. Se o setor é cada vez mais relevante, também se torna relevante o papel do comunicador. Preparar os jornalistas para a cobertura do setor turístico, bem como estreitar os laços, né, com as fontes dessas notícias, é fundamental para democratizar as informações e ampliar as várias frentes do setor. As frentes econômica, de serviço, de entretenimento, de lazer, entre outras. Estamos num estado muito rico, né? Rico pela sua história, pela arte, pelas belas paisagens, pela sua arquitetura, sua cultura, culinária, e pela sua gente acolhedora e hospitaleira.
Minas é, de fato, um lugar bom para turistar, né? Então, sem mais delongas, que todos vocês possam aproveitar ao máximo este evento. Bem-vindos mais uma vez e obrigado aí pela atenção de vocês. Volto aqui a palavra para o nosso comunicador, João Carlos. Muito obrigado, professor. Gentil, né, nos agradecendo aí, destacando. Como diz o outro professor, nem tanto, viu? A gente aprende fazendo mesmo, não tem jeito, não. Agora, uma coisa importante da linguagem, né? Vocês estão vendo aí, ó, né? Viram antes e agora. Então, essa equipe aí é o Elbert Vinícius, não é isso, Elbert? Aí ele traduzindo ele mesmo, traduz aí. O Elbert Diniz. Ó, viu? Aprenderam? Pelo menos o nome dele você vai ter que fazer. E temos também, antes estava aí a Patrícia Loureiro, são os dois intérpretes de Libras, que nós agradecemos, não é? Vamos aplaudi-los, gente. Você imagina a quantidade, eu não sei estatisticamente, mas que tem, né, precisa dessa informação, não é? A televisão ela traz, não sei como é que chama agora, aqui, ali embaixo, caption, né, uma letrinha ali para o sujeito que ele precisa, ele está vendo, né, mas ele não escuta, por exemplo. Então, passa ali, né, você pode botar lá e aparece a legenda. E isso é muito importante para comunicar. É comunicar só com a voz? 150 linguagens do corpo. Vocês estão olhando para mim aqui, eu caprichei em tudo. Está vendo? Botei um lenço, botei o corpo, e respeito ao telespectador. Né? Não tem nada contra a gente estar descontraído, não. Mas não é verdade? Chega o pessoal aqui lá de fora, vocês já conhecem a gente, fica mais fácil. Mas não pode, tem que ter cuidado da imagem, gente, é fundamental. Vocês vão ver o seguinte, a hora que vocês forem embora, vocês vão lembrar de mim, não do que eu falei, vocês vão lembrar de mim. Percebeu? Então, capricha na imagem. Se você não falou nada, está comunicando. Não é verdade? Eu não vou falar aqui de onde é o terno, não, né, para não fazer o merchandising. É brincadeira. Vamos lá. Painel número 1 agora, nós vamos ter esse painel agora na parte da manhã. O tema turismo social, turismo de base comunitária e roteiros inovadores. É um grande desafio. Convidamos a palestrante, a primeira, Juliana Figueiredo. Por favor, Juliana. Ela é turismóloga de formação com MBA Executivo Internacional em Gestão Empresarial, formação em Gestão pela Ohio University e Empreendedorismo e Inovação pela Babson College e MBA também em Gestão Estratégica de Pessoas. Atua na área do turismo há mais de 20 anos, com ampla experiência em agências e operadoras de turismo. E, desde 2013, faz parte da equipe do SESC Minas, como coordenadora de turismo na elaboração de produtos turísticos regionais, nacionais e internacionais. A Juliana coordena a equipe que desenvolve roteiros para o chamado turismo social, muito importante, que pressupõe uma ação educativa, democratizando o acesso aos bens socioculturais e trazendo, dentre outros pontos, experimentações sensíveis para a interpretação do patrimônio material e imaterial, não é isso, Juliana? Natural e cultural. Parabéns, por gentileza. Convidamos Gustavo Mendicino, vamos aplaudi-lo também, aí da Rede Minas, nosso colega jornalista. Ele é formado em jornalismo pelo UniBH, pós-graduado em comunicação estratégica e marketing pela PUC Minas. Passagens por veículos de comunicação, principalmente na área de turismo e cultura, com destaque para o jornal Hoje em Dia. Trabalhou nas 3 esferas em órgãos de turismo, na Belotur, Secult MG e Embratur, na Fundação Municipal de Cultura
e Fundação Nacional de Artes. Ele foi coordenador de comunicação de projetos especiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de empresário do ramo de comunicação e também de eventos. O Mendicino, ele preside desde novembro do ano passado a Empresa Mineira de Comunicação, órgão que administra a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Está vendo o setor público também fazendo comunicação, né? E aí, no caso, é o executivo, porque nós temos em Minas a primeira televisão brasileira do Legislativo, que é a TV Assembleia. Saiu na frente, fez, e nós temos. Então, essa diversidade é muito importante. Lá na TV Assembleia, eu fiquei mais de 10 anos. Sabe como é que funciona? Viu, Medicina? São 77 donos. Como é que você põe no ar, não tira do ar? Não pode, pode tudo, só que você faz sempre o contraplano. Por exemplo, o Alberto Pinto Coelho, saudoso, né, que está sendo velado lá no Palácio da Liberdade, era o líder do governo. O que eu fazia? Vinha o Rogério Corrêa, metia o cacete no governo do Itamar, né, o do outro lado. Aí, no final, eu fechava com o Alberto para dar ou seja, até para cobrar dele, para ele responder o que estava acontecendo. Mas nenhum deputado é censurado em momento nenhum. O cara sobe lá, né, professor? A gente falava ao vivo, né? O cara está na tribuna, igual eu estou aqui agora. Vocês podem me odiar, mas eu estou aqui. Só tem um jeito, agarrar o cara e te leva ele embora. Mas aí é complicado. Eu estou chamando a atenção para isso, para vocês entenderem. Muitos aí já sabem, estou sendo repetitivo, mas é bom. Publicidade, o que é? Você repetir até o sujeito não esquecer. O Ricardo Carlini, foi meu colega da Globo, está ali também. Quer dizer, a plateia aqui, está logo ali, ó. O Carlini é lá de uma cidade que tudo é grande, inclusive ele é grande também lá. Não é verdade, Carlini? Lá de Itu, não é isso? Carlini é uma figura, grande figura. Bom, depois dessas brincadeiras, né, pelo lado direito do cérebro, eu sei que todo mundo tem agenda, inclusive eu também tenho agenda hoje, mas vamos lá, vamos fazer legal. Vamos sentar, por gentileza? Convidamos agora o Lucas Couto, que é o diretor de marketing da Fé Comércio. Por gentileza, Lucas. O Lucas Couto de Souza é publicitário e gerente de comunicação, marketing e eventos, é publicitário e é gerente de comunicação lá da Federação do Comércio, Bens e Serviços e Turismo. Ouviram bem? A gente fala Fé Comércio. Viu, Lucas? Isso é um dado importantíssimo. Viu, professor? A gente fala Fé Comércio. O que você lembra? Comércio. Aqui, turismo. Esse, está vendo? Escondidinho, coisa de mineiro, aquele negócio lá no meio. E agora eles estão dando a dimensão, inclusive, ele representando aqui o Nadim, né, que é um novo momento. É a maior federação do país, pô. Minas Gerais tem que ter mais amor próprio, divulgar mais, né? Ó. Ficar em silêncio, não, senhor. Quer dizer, tem que ficar em silêncio em certas coisas. Tudo bem, eu concordo. Ainda mais na área política, né, Zé? A gente tem que ir levando. Mas, viu, Lucas? Um abraço lá para o nosso Nadim Donato, tá? E obrigado pela presença de vocês aqui. A Fé Comércio talvez é a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu vi vocês no turismo. Você já tinha visto, Zé Aparecido? Não. Alguém já tinha visto a Fé Comércio em turismo? Eu nunca tinha visto. Vocês estão inovando, né, pegando essa joia da coroa aí, né, muito importante. Vocês sabem a dimensão disso, né, que vocês não saibam, não, por isso que estão fazendo. E dando o apoio para nós aí, né, para a Bagete Nacional e a daqui. Aqui, nesta Universidade FUMEC, o Lucas Couto foi gerente de relações institucionais por mais de 7 anos, entre 2009 e 2017. O publicitário também foi diretor de operações, planejamento, marketing, administração e controles de seu time do coração, o Clube Atlético Mineiro. E como eu sou cruzeiro, também quero dizer que eu estou aí na área com vocês, né? Vocês existem porque todo mundo torce, quando tem um jogo do Cruzeiro, todo atleticano está lá assistindo, para secar o time. E vice-versa, viu, gente? É assim que funciona em Minas. Sabe? Você assiste para poder ver o adversário entrar pelo cano. O seu time é normal ganhar. Né? Escapulimos do rebaixamento, né? E eu nado no Cruzeiro todo dia, quer dizer, eu escuto tudo e sofro muito. Mas eu estou dentro d'água mesmo, a lágrima não faz efeito. Bom, nesta síntese de currículo é preciso incluir
o honroso título de cidadão honorário de Belo Horizonte, com que Lucas Couto, natural de Santo Antônio do Monte, terra dos foguetes, não é isso? E do Magalhães Pinto. Eu conheço lá, já fiz matéria lá. Santo Antônio do Monte, não confundir com Santo Antônio do Amparo, né? Que é o do Hélio Garcia, cá no sul de Minas. Não é isso? Hein? E nem do Leite. Do Leite? E tem Santo Antônio de Leite. Porque o Zé, ele é internacional, né, Zé? A sua cidade, como é que chama mesmo? Bação, como é que é? São Gonçalo do Bação. Sabe onde é? Vocês vão na 040, do pão com linguiça lá, né? Antes você entra à esquerda ali. Minas, gente, são muitas. Vocês acham que eu sou de onde? Barbacena é porque é uma cidade grande, a gente fica importante, não é? Eu sou de Desterro do Melo, eu sou da zona rural de Desterro do Melo, que pertencia a Barbacena. Então, eu sou cidadão do mundo, né? E a gente brinca lá que, se eu não tivesse ido para a Globo e projetado, ninguém fala, é o João do Nenzinho só. Hoje não, o cara me fala, vocês ficam aqui engraxando meu sapato, é porque eu fui lá para a Globo na época. A vida é assim. Serve de lição para os mais jovens que estão aí, essa construção, viu, gente? Não é quem você é, quem é seu pai, é o que você é. É isso que importa. A outra parte ajuda, porque é uma janela de luz. Você já tem as oportunidades. O que falta no Brasil? No mundo? Oportunidade. O talento vir à tona. E lembrando também que o nosso Lucas ele foi agraciado no mês de agosto. Eu estava lá pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos aplaudir, que é um Belo Horizontino, né? O próximo agora vai ser o Carlino, né, Carlino? Já é? Aí, ó, o outro. Você já é, Zé? Você é daqui mesmo. Não vem. Está vendo? O cara fala assim, não, eu sou ali de Barbacena, mas é Barbacena mesmo, perto do cara para você ver. Fala, não, é uma cidadezinha que tem ali perto, chamada não sei o quê. Mineiro é assim, ele fala grande, porque não é bobo, né? Fala, sou de Barbacena, é outra história, não é? Não? Eu sou lá de Desterro do Melo. Lá fora, quando alguém me pergunta que diabo de nome que é Desterro do Melo, aí eu ponho até com 2 L's, que fica parecendo Desterro do Meio, que já piora muito para mim. Eu falei, você não conhece a França, não? Desterro de Melot? Eu sou de lá. Aí você, pelo menos, dá um tom internacional. Bom, depois disso tudo aí, quer dizer, dessa palestra, né, vocês brincando com vocês aí, nós vamos, então, começar, né? Vamos começar ali pela a nossa professora, dando aí a microfone, não é? Uma homenagem também às mulheres, né, gente? Nós não podemos perder esse gancho. Isso é fundamental. Então, eu passo agora a palavra para a nossa primeira palestrante, a Juliana Figueiredo. Por gentileza, Juliana. Abre aí, deve ter que abrir. Oi. Bom dia. Obrigada, João. Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigada aí pela oportunidade, Abrajete, de falar de turismo. Para mim é uma satisfação quase pessoal trazer o turismo para outras pessoas, outras pautas, né? E colocar o turismo no centro de atenção, porque eu acho que, de fato, o turismo é uma atividade que transforma. Transforma não só cidadãos, pessoas, turistas, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui para a gente poder conversar, mas também transforma o país, a economia, traz um legado, né? E eu acho que esse rastro que o turismo deixa é para todos, é para a sociedade receber. Então, falar de turismo é muito bom. Obrigada pela companhia, Gustavo. Obrigada, Lucas, pela companhia também. Eu queria começar a falar, até pegar um pouco aí do que o João falou ali, ele brincou, falou de cidades pequenas, grandes, Minas Gerais, França. Ele trouxe aí uma visita pelo planeta, né? E quando a gente fala de turismo, sem a gente... principalmente nesse contexto que a gente está vivendo aí nos últimos anos, né? A gente, de fato, conseguindo observar, dar valor
as experiências. A pandemia trouxe para a gente uma oportunidade de dar valor a outras questões, não só ao consumo, a estar, mas muito pelo contrário. A gente agora busca viajar, os dados de turismo têm mostrado isso como tendência, as pessoas estão buscando vivenciar, experimentar, sentir, perceber, interagir com a comunidade de forma um pouco mais responsável. Claro que a gente tem aí um boom, né, até pelo... A gente teve 3 anos aí de represa de turismo, né, as pessoas querendo passear, viajar, e isso foi contido. Isso gerou um deslocamento em massa para alguns destinos. A gente ainda vê sobrecarga, falando aí de capacidade, de vários destinos turísticos, mas eu acho que agora as coisas estão se encaixando e a gente vai conseguir observar um novo movimento do turismo. E aí, para falar um pouco disso, o turismo social, que na universidade não é um termo comum, né? Não é um termo de mercado, a gente não fala disso normalmente, mas e também ninguém tem que saber, porque turismo social é uma forma, né? É um jeito de conduzir as pessoas para que elas tenham a oportunidade de visitar os lugares, entender sobre a cultura, sobre patrimônio material e imaterial, e voltar para casa com uma memória afetiva, com um aprendizado. Então, é comum a gente, como acho que todo mundo aqui viaja, passeia e gosta muito de fazer isso, escolhe, né, o que prefere. Eu gosto de aventura, eu prefiro fazer uma trilha, eu prefiro ir para a praia, eu prefiro visitar museus, porque eu gosto de aprender sobre a história, sobre de onde viemos. Então, a gente traduz tecnicamente em segmentos turísticos. Na hora de comunicar sobre turismo, é bom trazer à luz esses olhares, porque são eixos é o interesse da pessoa que vai conduzir aquela viagem. Mas o turismo social é muito mais que isso, né? É uma forma da gente colocar o ser humano no foco da atenção e, de fato, entregar para ele algo diferente. Falando aí um pouco, o turismo social, historicamente, tem já 60 anos, inclusive tem uma organização internacional de turismo social, ela já tem 60 anos. Ela tem todo quadriênio, ela tem diretrizes de atuação, e a gente tem empresas no mundo inteiro trabalhando para fazer um turismo melhor, um turismo sustentável do ponto de vista do meio ambiente, obviamente, mas também um turismo solidário, que respeite as comunidades, que, de fato, tenha fair business, né? Negócios justos para todos, porque nem sempre é assim. Às vezes, de fato, a renda fica distribuída na mão de quem tem condições de investir. Então, a comunidade, por mais de... É frequente a gente estar passeando, talvez a gente não observe, mas depois desse momento aqui, na próxima viagem que vocês fizerem, eu convido a observar. Normalmente, se tem um empreendimento grande, é construído algo num destino turístico, a comunidade não é envolvida, ela não é colocada no centro, ela não recebe a renda não fica naquele município, e isso interfere fortemente no que a gente precisa, de fato, entregar para o turista. Ela não vai receber aquela comunidade, aquela cultura, aprender sobre aquele patrimônio. Ele foi construído de uma forma a virar consumo, né? Então, o turismo social tem essa linha muito tênue para a gente poder, de fato, transformar, trazer cidadania para as pessoas, aprendizado. É um guarda-chuva que traz aí para a gente todas essas abordagens, né? Eu tinha até preparado umas fotos e uns vídeos para traduzir isso para vocês. Falar de turismo sem falar de imagens e experiências é algo muito complexo, mas eu queria só que vocês percebessem a diferença entre um turismo convencional, que é mais ou menos assim: eu vou visitar Ouro Preto, por exemplo. Então, em Ouro Preto, eu vou fazer uma caminhada, vou comprar uns souvenirs ali para levar para casa, vou na feirinha de pedra-sabão, talvez eu visite um equipamento turístico ou outro, um museu, afinal, lá tem muito acervo assim, mas eu não vou levar um legado de conhecimento, de experiência. Agora, se eu traduzo isso para uma pessoa de forma que ela interaja com a comunidade, de forma que ela, de fato, se sinta integrante,
integrada àquele meio, eu vou levar ela para conhecer a Pedra Sabão. De onde veio a Pedra Sabão? Como a gente pode fazer esse artesanato? Eu vou colocar ela para experimentar esse artesanato. Então, ela volta para casa dando outro valor. São pequenos exemplos que a gente consegue trazer de forma que a pessoa entenda, de fato, o que aquela sociedade tem para trazer. Eu tenho... No turismo social, a gente estuda, né, a pirâmide de Maslow, lá, que respeita as necessidades básicas de cada pessoa. O turismo social, a gente constrói a viagem, constrói o roteiro com base nesse requisito. De fato, a pessoa só consegue aprender algo sobre qualquer lugar, sobre a cultura daquele lugar, sobre qualquer vivência, se ela está descansada. Então, a gente prepara a viagem partindo do pressuposto que eu tenho um caminho, um percurso a seguir. Ela tem que estar descansada, ela tem que ter divertimento, ela tem que estar relaxada, para aí sim alguém como mediador, um guia de turismo, conseguir fazer com que a pessoa se sinta sensível para poder aprender o que vai ser passado naquela viagem. Então, o turismo social traz, além do eixo de tema, a gente não trabalha roteiros ou visitas e passeios de forma geográfica, por exemplo. Eu não entro num carro e vou fazer um percurso A, B, C, D. Eu trabalho um tema. Eu estou aqui na Espanha para conhecer Almodóvar. Então, isso independe da geografia. Eu quero conhecer onde os filmes foram feitos, quais foram os cenários que ele trouxe na história. E aí a gente trabalha fios condutores temáticos para fazer essas viagens. O SESC, hoje, no Brasil, é o maior, falando um pouco aí da empresa, nem falei disso no começo, mas a gente, no Brasil, é a maior... a gente traz viagens de turismo social, mas tem inúmeras outras que já estão fazendo isso também, turismo de experiência, inclusive. Eu tive agora, nos Estados Unidos, uma feira de turismo, e as vivências e as experiências estão sendo abordadas agora já com viés tecnológico, inclusive interagindo com inteligência artificial, por exemplo. Então, tem muita coisa para a gente aprender, traduzir isso para que a gente consiga, de fato, passar o que o turista precisa saber. Eu não simplesmente fui até Ouro Preto. De fato, eu fui lá, mas eu aprendi algo sobre aquele lugar, aquela sociedade, né? E aí, falando um pouco de Belo Horizonte, que eu acho que, como o João bem disse também, a gente está aqui em Belo Horizonte, a FEComércio está mudando um pouco aí a nossa atuação. A gente está trazendo para interferir nos números do turismo. Minas Gerais já tem se destacado no ponto de vista nacional, no panorama. O professor citou dados do IBGE, inclusive, é uma estatística real. Minas Gerais tem o turismo como uma forte atividade econômica. Então, a gente tem trabalhado para isso. A gente tem trabalhado... Nós vamos agora, junto com a Belotu, a gente vai reinaugurar o Mercado das Flores, vamos fazer ali um centro de atendimento ao turista para poder receber Minas Gerais, receber outros estados, o morador, né, porque a gente também não pode deixar passar que somos turistas e não conhecemos a nossa própria cidade, trazer pessoas de outros estados e de outros países e colocar Minas Gerais no holofote do turismo. Então, a gente também está tendo um trabalho forte aí, reposicionando, um programa grande, Descubra Minas, que a gente tem visitado o interior todo para fazer um trabalho de planejamento junto com as secretarias, por hora, parcerias com os circuitos turísticos, para a gente conseguir, de fato, estruturar, planejar um turismo responsável, seguro, financeiramente benéfico para todo mundo que está envolvido. E a FEComércio está encabeçando isso aí, né, Lucas, para a gente poder trazer resultado para Belo Horizonte, Minas Gerais e para o Brasil. Mas o mais importante que isso, e aí fazendo um gancho com o turismo social, para as pessoas, né? O turismo, de fato, transforma pessoas. Quem aqui nunca foi numa viagem, visitou um lugar e voltou com alguma memória, impressionado com algo que viu, com algo que aprendeu? Então, é nosso papel como mediadores traduzir isso, né, como comunicadores, traduzir isso para as pessoas, sensibilizá-los, prepará-los, preparar o terreno para que, de fato, a pessoa se sinta motivada e engajada a querer conhecer mais. Isso nos ajuda a valorizar patrimônio, obviamente,
patrimônio material, e eu estou falando de equipamentos, igrejas, museus, tudo que abarca isso aí, mas também de patrimônio imaterial, que é pouco falado ou pouco valorizado pelo turista convencional. Por hora, ele não observa valor em assistir um congado, por exemplo, né? Então, se a gente consegue falar mais disso e voltar a luz também para patrimônio imaterial, a gente consegue, de fato, sustentar culturas, dar autenticidade aos destinos turísticos e identidade, porque é isso que, de fato, hoje as pessoas têm buscado, né? Porque a gente tem que se diferenciar em qualquer atuação. Então, os destinos também têm essa competição benéfica de criar sua própria identidade, de ser autêntico a ponto de impactar no turista que ali está para poder visitar, né? Eu vou pegar aqui uma colinha, porque eu queria falar de 2 roteiros que eu tinha separado, só para vocês entenderem oportunidades assim de fazer turismo social, mas é um turismo que, por hora, às vezes a gente faz, mas ele não está nomeado desta forma, né? A gente fez um roteiro muito próximo aqui, não sei quem conhece Belo Vale, e lá tem um quilombola, o quilombola Chacrinha dos Pretos. E aí a gente fez um roteiro com um grupo grande de pessoas de todo o Brasil, e esse roteiro acontece, né? Primeiro passo, a gente envolve a comunidade. Então, quando a gente fala aí de turismo de base comunitária, é um braço de turismo social. Eu pego a comunidade, envolvo ela no planejamento disso, eu ensino a comunidade a receber, sem interferir, sem modificar, porque eu não quero despejar um ônibus com 50 pessoas naquele destino a ponto de atrapalhar a sociedade que está ali já estabelecida, com sua rotina, com a sua cultura. Eu acabo fazendo o contrário, né? Eu danifico aquilo que está ali preservado se eu jogo o turista lá sem algum planejamento. Então, a gente vai nas comunidades, a gente conversa com elas. É papel nosso ensinar que turismo também é uma sociedade econômica, que aquilo pode virar renda, é uma atividade profissional. Então, a gente acaba fazendo a formação dos condutores locais e a gente estrutura um negócio de forma planejada para que aquele destino não sofra quando o turista chegar. E a gente também planeja a demanda. Eu planejei a oferta, que é isso, vou no destino, estruturo capacidade física, capacidade também de carga, porque tem lugar que cabe 15 pessoas, tem lugar que cabe 50. Veneza você só via cabeça nas fotos esse dia. Então, assim, a gente tem que pensar que cada destino, de fato, tem uma capacidade de forma a não alterar aquele destino. E eu planejo também a demanda. Quando eu vou levar? Quem eu vou levar? Como eu vou levar? Para poder fazer isso de forma menos impactante. É nosso papel como mediador fazer essa sensibilização. Então, a gente tem um trabalho aí de, primeiro, falar sobre o destino, para as pessoas criarem curiosidade. A informação hoje está para todo mundo, as pessoas normalmente buscam, já chegam no lugar sabendo um pouco sobre a história, sobre o que aconteceu ali. E aí, na comunidade, a gente coloca eles para viver um pouco da rotina daquelas pessoas. O turismo de base comunitária é um braço muito específico, que a pessoa, de fato, vive lá por um tempo, por uma semana, por 2 dias, por 3 dias, para entender a rotina, entender da comida, do preparo, se tem artesanato, vai fazer junto. Então, o turismo de base comunitária é um viés que a gente, de fato, vive naquela comunidade. A pessoa volta dando muito mais valor àquela cultura, àquele destino, àquilo que ela, de fato, absorveu, porque ela sentiu por ela própria, né? O turismo social não é tão profundo no sentido de você não precisa viver a rotina, mas você vai, de fato, interagir com aquela comunidade. Então, eles vão te falar, olha, aqui a gente costuma produzir um artesanato específico, uma bonequinha, por exemplo. Eles contam a história disso, a relação com a história da comunidade. No caso lá da Chacrinha dos Pretos, a gente faz uma oficina com um grupo de turistas, para que eles experimentem, para que eles consigam traduzir
toda a história que tem ali naquele quilombola num objeto e voltem para casa para contar. Isso fatalmente os formou como cidadãos e a gente consegue atingir mais pessoas aí com esse aprendizado, né? Então, eu ia falar de outro roteiro, Chacrinha dos Pretos, e eu ia falar do... Não, é um que a gente fez em São Paulo, da Expedição Guarani, que é uma coisa muito inusitada também, que normalmente o turista busca sempre coisas comuns. Então, se São Paulo, essa cidade em específico, Bertioga, não sei quem conhece o litoral paulista, a cidade de Bertioga, quem vai para São Paulo, principalmente para Bertioga, vai para a praia. É uma praia muito bonita, inclusive, todo mundo gosta, mas o turismo social tem esse papel de ir além do convencional, além do que as pessoas veem numa primeira vista. Bertioga é praia? Claro. O que mais tem em Bertioga? Lá em Bertioga, por exemplo, a gente tem muito próximo uma tribo Guarani, e que o SESC fez esse trabalho junto com a tribo, e a gente montou esse roteiro, né, chamado Expedição Guarani, e que as pessoas vão para Bertioga para entender sobre a comunidade indígena. Elas ficam ali por um tempo, elas convivem, a gente faz roda de conversa para eles explicarem sobre a cultura, sobre a língua, sobre costumes. E o turista, de fato, tem a oportunidade de fazer isso de forma... lenta não é a palavra, mas seguindo a tendência dos mercados de alimentação, slow food, né, quando você experimenta algo com calma, com apreciação, você consegue absorver aquilo e conseguir carregar. Então, a gente põe as pessoas nessa velocidade baixa dentro da comunidade indígena. Se fosse um turismo convencional, eu ia lá, comprava dois cocazinhos, pronto, 1 hora de visita, ia embora e resolveu. O turismo social é algo mais profundo. A gente quer que, de fato, as pessoas percebam e deem valor à relevância daquela... Por que aquela comunidade indígena está presente ali? Por que eles fazem... Como que eles interagem com a sociedade urbana que está logo ao lado? Como que o turista que não observa eles interfere na vida deles lá dentro? Então, a gente traz essas diferentes perspectivas e pontos de vista para a gente debater com eles. E as pessoas voltam trazendo outra Bertioga para casa. E conta para os filhos, e conta para o marido, e conta para a família, chega no trabalho, conta. Com isso, a gente vai fortalecendo, valorizando patrimônio material, nesse caso, imaterial, e a gente consegue, de fato, transformar vidas... a perspectiva do cidadão, né? Eu entendo que aquilo é importante para o meu país, aquilo é importante para a minha cidade, então eu começo a atuar. Eu saio da posição passiva e passo a opinar sobre, porque aquilo me interfere. Eu conheci a comunidade, vi quão relevante é a gente manter aquilo lá. Então, eu consigo opinar quando eu vejo pautas semelhantes. Então, o turismo social tem essa pegada assim, de influenciar pessoas para que elas se conscientizem, se tornem, de fato, cidadãos ativos e que possam ajudar o país, a cidade, o destino a se fortalecer aí de uma forma mais consolidada, né? Alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente hoje estava... esses vídeos vão ajudar a entender um pouco mais, mas eu acho que a gente não vai ter muitas perguntas hoje, não. Fiz para funcionar. Eu acho que embaixo. Acho que ligou. Oi. Acho que eu posso começar, então, Juliana. Parabéns pela apresentação, obrigado pelo convite. Carline, não tinha te visto antes, não. É o Osório, que está aí atrás da Sandrinha. Tudo bem, gente? Obrigado, viu? Sandra, Zé Aparecido, João Carlos, pelo convite. Bom dia, pessoal. Vou começar, então, te perguntando, Juliana. Parabéns pela apresentação mais uma vez. Você conseguiu projetar as imagens que estão aí no seu celular, eu acho que para a gente aqui. Aproveitando essa deixa do turismo de base comunitária, porque eu acho que um projeto, eu acho que é pouco, né? Acho que é um nome, é uma ciência quase. Isso, exatamente. E eu acho que ele vai muito além, né? Acho que se a gente, por exemplo, atacar no bom sentido, mas se a gente tiver crianças, por exemplo, como foco,
o tanto que isso pode mudar, né? Isso aí a gente pode trabalhar temas muito sensíveis à sociedade, né? Você conhecer o outro, né? Você falou aí de quilombo, de comunidade indígena. Isso pode trazer a sensação de pertencimento, né? De que é o mesmo povo, do povo brasileiro. Então, isso pode acabar com problemas muito sensíveis, assim, né? A longo prazo e tudo. Então, eu queria entender, assim, com relatos reais, se vocês recolhem esses relatos, e essa questão relacionada à educação também. Se além o turismo é coisa seríssima, né? Ele muda vidas. A gente acompanha isso. Minas Gerais, por exemplo, tem destinos que eles vivem praticamente de turismo. Hoje o turismo rural em Minas, por exemplo, está em ascendência, né? Com as fazendas, com as comunidades mesmo, com as cidades, com as peculiaridades de cada região, de cada cidade. Então, eu queria entender nesse âmbito da educação, se você tem relatos reais de mudanças de vidas, mudança de pensamento, e se esse projeto, se essa ciência, ela tem a ousadia, digamos assim, de buscar esse caminho da educação, é realmente uma mudança de paradigma, eu acho, né? Uma sensibilidade de você saber que você faz parte, de que é o mesmo povo de você, né? É a raiz brasileira, no caso, por exemplo, aqui que a gente está tratando, e interagindo, envolvendo essas pessoas no mesmo ambiente. Isso trata de assuntos muito relevantes. A economia é super relevante, mas vai para além disso ainda, né? A convivência em comum e tudo mais. Eu acho o seguinte, na verdade, você começou falando um pouco sobre as crianças, que eu acho que é uma ótima oportunidade. O turismo, de fato, tem se profissionalizado. A gente está numa caminhada, e esse encontro aqui, por isso que eu falei, muito me orgulha, porque a gente ainda está no início de uma jornada na profissionalização da atividade turística no Brasil, de uma forma geral. Quando a gente vai para outros países, estuda cases, a gente consegue perceber que, de fato, a gente ainda tem um caminho a seguir, mas estamos no caminho certo. À luz, o governo, principalmente aqui de Minas Gerais, tem trazido holofotes para Minas Gerais, para o desenvolvimento profissional da atividade turística, várias entidades atuando aí em parceria, preocupadas com o desenvolvimento sustentável. O turismo para crianças é algo tão específico, né, que muitas vezes a gente traduz isso só como turismo pedagógico. Então, pensa lá na excursão da escola, vai nesse lugar que a gente tem na memória. Vai nesse lugar que a gente tem na memória, porque quando a gente fala do turista, do visitante, da pessoa chegando numa cidade, a gente nunca pensa na criança, né? E que, de fato, é uma oportunidade para a gente mudar sérios problemas. E aí eu acredito, por isso eu creio que o turismo, de fato, transforma, porque se a gente consegue mudar a perspectiva e fazer essas pessoas entenderem, a criança perceber, isso a gente lá da frente vai colher frutos, com certeza. Eu acho que não vou ter aqui casos agora de crianças em especial, mas eu queria falar um pouquinho sobre... não, é que você falou outra coisa... Mudanças de vida. Mudança de vida, exatamente. Aí a gente falando aqui sobre... não, eu queria falar um case de turismo de criança. Eu vou lembrar. Daqui a pouco eu falo, gente. Fiquei nervosa aqui, porque eu queria falar da transformação, mas não era isso, era sobre turismo pedagógico que eu queria falar. E aí, quando a gente traduz isso, tira o turismo pedagógico, que é esse lugar que não entrega transformação. Não é que não entrega, né, gente? É porque, de fato, ele ainda é convencional. A gente põe um monte de criança para visitar um museu, as crianças, por hora, não experimentam aquilo. Eu tive agora... em Minas Gerais, inclusive, e um grupo de crianças, a gente conseguiu fazer com eles 2 oficinas, né? A gente pôde fazer com eles uma oficina sobre pedra-sabão, inclusive, que eu citei. Então, eles puderam fazer bonequinhos de pedra-sabão. E aí, dentro do ônibus, e aí é um relato, eles estavam contando para os professores dos tipos diferentes de pedra-sabão, da onde que aquilo vinha e como aquilo interferia no meio ambiente. Era o dano causado ao meio ambiente. Talvez, se isso tivesse sido tratado de outra forma, só apresentado a peça isolada, ou talvez numa prateleira, eles não teriam absorvido toda essa oportunidade. Então, quando a gente fala de turismo social,
é nessa miudeza que a gente tem que ir. Assim, é possível, de fato, fazer com que as pessoas percebam e entendam que aquilo tem um valor e consegue, posteriormente, entregar isso de outra forma para a sociedade. Falar um pouquinho aqui também a respeito de tudo que a Juliana está falando. Primeiro, bom dia a todos, bom dia, Carlos, grande amigo, aí, eu cumprimento todos aí. O seguinte, a federação, desde o início, né, do mandato do Nadim, que já vai fazer um ano, uma das coisas que ele fez foi esse nome, no final do nosso nome, né, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ter um destaque, né? Uma das coisas que foi desde o início, a gente montou o departamento de turismo, onde que nós temos lá, foi montado, né, o Conselho de Turismo de Minas Gerais, né, o setor que empresarial de turismo, né, que foi montado agora em setembro, e dentro disso várias outras ações em conjunto com a CNC, né? A Juliana pode me ajudar aí com... Isso. A gente está agora, inclusive, atuando também nos eventos turísticos, né, na captação de grandes eventos turísticos. Isso. A CNC, a gente esteve na BAV agora, né, que a BAV é um grande evento para referência das agências de turismo do Brasil. E o Salão Mineiro a gente vai ter agora em Brasília, a gente vai estar lá atuando. E em Minas Gerais, a gente também está trabalhando aí na captação para que esses grandes eventos também venham para Belo Horizonte. Não só pelo mercado turismo de eventos, que, obviamente, movimenta e traz para a nossa cidade uma série de benefícios, mas também porque coloca Belo Horizonte e Minas Gerais no holofote, né? Uma das coisas que, por exemplo, você estava falando, que eu acho que é umas possibilidades de inclusão, né? Muitas das vezes nós mesmos, belo-horizontinos, não conhecemos todas as coisas que tem em Belo Horizonte. E eu lembro que, acompanhando o presidente Nadim, no dia que fomos conversar sobre o mercado das flores, lá atrás, ele falou, não, eu quero participar, eu quero ter o mercado das flores para que, não só para as pessoas que venham conhecer Belo Horizonte, mas para que belo-horizontinos possam saber sobre Belo Horizonte. Então, é um projeto muito legal que o SESC está desenvolvendo, é uma coisa assim, muito interessante, que eu acredito que não demore muito tempo para ser inaugurado. Mas, em cima de tudo, dessa questão da inclusão, dessa questão do comunitário, lá no SENAC também, que é uma das coisas novas que fizemos na nossa gestão, né, que é a integração das 3 casas. Né? No SENAC, nós temos um grande projeto, que não é um projeto turístico, mas é um projeto da culinária também, né, que eu sou apaixonado, que é o Primórdio. Né? Gastronomia, valorização da gastronomia local. Né? Então, o Primórdio é o projeto que é onde você leva chefes, né, de cozinhas daqui, renomados, para que ele possa pegar produtos, alimentos daquela região e construa um grande prato. Né? Então, você pega, por exemplo, da região do queijo, da região que nós fizemos agora, que o Puyá, que está à frente da gastronomia do SENAC, fez agora no Festival de Rapadura. Então, você tinha que construir grandes pratos que tenham rapadura. Então, esse projeto, né, Primórdio do SENAC, ele é um projeto que envolve muito isso. Né? Então, por exemplo, você chega desde uma comunidade, e aí lá também tem um grande prato, também tem uma grande... na questão gastronômica. É patrimônio imaterial, né, Lucas? Fica por mais de um ano naquela comunidade, entendendo, estudando, buscando origens para identificar a autenticidade daquela comida, daquele item, naquele destino, e depois aquilo virar um produto turístico. Né? Sim, sim, que vira, com certeza, você falou, quero ir comer aquilo. É diferente porque o produto não esteja... Né, nem foi congelado, nem foi nada, é uma questão mais fresca, então o produto é completamente diferente, o prato é completamente diferente. Então, esse projeto é uma das coisas que nós, da Federação, estamos fazendo, né, que é unindo tanto o SESC, da parte do turismo, dentro da gastronomia, e sempre trabalhando em conjunto, né, com a do Conselho, né, empresarial de turismo, que eu acho que é uma grande vitória, né, para Minas Gerais. O Primórdios tem sido braço, desculpa te interromper, de apoio para o turismo rural, né? O Gustavo falou há pouco.
E a gente tem sido referência em várias coisas, os queijos de Minas estão sendo premiados lá fora, então a gente está tendo reconhecimento, de fato, gastronomia mineira é algo muito estratégico para nós, do turismo, para os destinos turísticos, para que as cidades se identifiquem essa autenticidade. Então, Primórdios é um projeto que está aí e vai justamente para esse eixo aí do turismo rural, que é algo que a gente tem amplo território para poder atuar e desenvolver com segurança. Né? Eu nem sei se a gente pode falar só rural, né? A gente fala assim de Minas como um todo, né? Porque Minas são muitas Minas, né? Que a gente acredita. Então, aqui, na verdade, a hora que você vai falar de culinária e você vai falar de um projeto o projeto Primórdios como esse, você não é imaginável os pratos que você pode ter, né? Desde você vai ter prato que vai ter muito queijo, cultura, né? Certo, tem muita coisa que pode ser feita e coisas maravilhosas, né? E principalmente nisso você vem com sustentabilidade da própria região, a região mais simples às vezes, e ali você cria empregabilidade, empreendedorismo e vem tudo em conjunto, né? Então, às vezes a gente fala turismo, a palavra turismo, mas aí você vem, talvez o que a Juliana falou, você vem com experiência de vida, né? Talvez ali você vai com uma criança, né, almoçar, e aquela criança, por causa daquele paladar, daquele gosto que ela sentiu ali da comida, né, ela nunca vai esquecer daquele passeio com o pai, com a família, né? Então, eu acho que é uma memória afetiva. Uma memória afetiva que nunca vai esquecer, né? Porque ele nunca comeu aquilo, tudo. A gente estava brincando sobre as jabuticabeiras, e esses dias a gente conversando, eu lembrei, eu nunca consigo esquecer de eu pedindo, os adultos pedindo meu avô para pegar, porque eu era pequeno. Então, eu acho que são coisas que não esquece, né? Então, eu acho que isso é muito válido, sabe? É a gente divulgar as coisas belas que tem em Minas, né? E juntando todas essas coisas que a gente tem cultural. Além da cultura, nós estamos com muita coisa de esportes em Minas Gerais, que também a gente grava, e agora essa questão da culinária, né? Essa questão que a gente pode chamar a verdadeira comida mineira sendo mostrada para o mundo, né? Cozinha mineira, né, Zé? É isso aí. Aliás, Gustavo, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para a Juliana, lembrando que nós estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Juliana, quando você falou dessa experiência que vocês tiveram nessa tribo, lá em Belo Vale, que eu conheço, sensacional, a gente não imagina que tem em Belo Vale o que Belo Vale tem para oferecer para o turismo, né? Mas eu me lembro, lá nos idos de 1988, eu era estudante de turismo da Newton Paiva, eu sou bacharel também. E a gente chegava em Ouro Preto, e eu estou falando do Ouro Preto porque o SESC tem uma unidade lá em Ouro Preto, me incomodava muito como estudante de turismo, e aí a gente tem que falar para quem está nos vendo lá, né? O que me incomodava muito era chegar em Ouro Preto, foi a primeira experiência de campo, no segundo período de faculdade, que nós fomos visitar Ouro Preto, aquele monte de estudante, um ônibus lotado, né? A turma eram 64 alunos, e nós chegamos em Ouro Preto, aquela confusão, entramos para uma igreja, e eu olhei e tinha uma senhorinha orando, ajoelhada. Aquilo, para aquela senhorinha, é um templo que precisa ser respeitado, né? Eu corri, a professora Deolinda, que está lá até hoje, né? Você deve conhecer a Deolinda, ela que nos levou, porque ela é igual a prefeita de Ouro Preto. Então, eu chamei a Deolinda e falei, Deolinda, tem alguma coisa errada aqui, porque você está vendo aquela senhora lá? E a nossa turma está aqui tirando foto. Na época, eram aquelas máquinas, João, do tempo do Onça, né? Tirando foto e tal, gritando. E a senhorinha lá rezando, fazendo, né, o culto dela naquela. E nós invadimos aquilo ali.
Então, eu acho esse trabalho, viu, é muito importante. Essa redução dos impactos, né, do turismo, se a gente pode dizer assim, impacto, né? O turismo mal planejado, mal estruturado, traz muito impacto. Exatamente. Negativo, então, eu acho que exemplos... Você exclui a sociedade, a comunidade, né, de uma série de ganhos, Exato. não só financeiros. E, inclusive, tem muita gente que não gosta de turismo, turista em Ouro Preto, né? Exatamente por isso. Então, é muito mais para fazer um registro, reforçar o que você está falando em relação ao trabalho do SESC, né? É bom saber disso. Eu te confesso que eu não sabia que o SESC estava fazendo isso, né? E estou ligado, né? Estou ligado no turismo, mas não sabia que o braço do SESC no turismo era nesse viés aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço. De fato, ser socialmente responsável, né, é um desafio, né? Nós, enquanto estruturadores, organizadores, para falar de turismo, para explicar sobre turismo, para fazer turismo, a gente tem que mensurar todos esses impactos, porque todo mundo tem que sair ganhando, né? É ganha-ganha. Senão, não é turismo responsável mesmo, não é turismo social. A gente tem muita ação acontecendo no mundo inteiro. Vários países, e aí eu incluo todos os continentes. Nós temos fóruns anuais. A América Latina tem debatido em profundidade, principalmente porque a nossa sociedade requer um pouco mais de profissionalismo na atividade. Ele ainda é informal, o turismo é informal. Quem fazem turismo são empresas, nem são empresas, na verdade, né? Quando a gente vai num destino. Então, a gente está num caminho aí para tornar isso de forma mais profissional, para que as pessoas consigam entender a responsabilidade que é fazer turismo. Não é só, de fato, levar o grupo de discussão para Ouro Preto e interferir na senhorinha que estava tendo o momento dela lá de oração. Muito pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade, né? Tive, ano passado, talvez, eu fui em São Paulo, na verdade, era fronteira de São Paulo, Socorro, a última cidade de Minas, se não me engano... enfim, Bueno Brandão, estou aqui com dúvidas sobre a geografia mineira. Acho que a última cidade antes de Socorro era Bueno Brandão. E visitei um parque muito famoso. Santa Catarina tem umas coisas muito legais também, umas iniciativas, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Urubici. Eles estão estruturando algo muito diferente. Então, você cria destino turístico, o que é bem... É mesmo? Olha, que maravilha. Né? No alto, exatamente. Nevou em outra ocasião. Então, a gente consegue criar destinos turísticos, criar a demanda, né, para que, de fato, a gente consiga oferecer isso para todo mundo. Mas, voltando ao caso aqui de Minas Gerais, porque é o oposto. Lá em Santa Catarina, eu entendo que a gente está tendo bons resultados. A comunidade está junto, as empresas estão se constituindo, aquilo está sendo feito de forma organizada, estruturada. Eu estive agora nessa cidade e aí visitei um parque com uma pegada parecida, tirolesas e coisas que também a gente pode construir, né, gente? Vão atrair pessoas para determinada região do estado, onde não acontece, não tem uma frente espontânea de turismo. Aquilo pode virar uma atividade econômica para aquela região do estado, para aquele território, com certeza. E aí o que aconteceu? A empresa de São Paulo, obviamente, fez um parque gigante, com estrutura de hospedagem, piscinas, e até aí tudo bem, mas excluiu 100% a comunidade do entorno. Então, você chegava na recepção do hotel e perguntava, mas vocês são de onde? Eu sou de São Paulo. Eu sou de... Ninguém dos municípios do entorno daquele equipamento foi inserido nisso. Então, você, de fato, não deu oportunidade de capacitação, você não fez as pessoas se estruturarem. Com certeza, ele poderia ter um bom chefe logo ali do lado, para trazer para dentro do hotel, para trazer a autenticidade daquela cidade para dentro do hotel, estruturar a identidade. Então, é um viés muito... Quando eu falo é muito fácil a gente fazer errado, porque era só ele ter envolvido a comunidade, ido lá, olha, eu estou abrindo um parque aqui, eu estou precisando de
15 pessoas para trabalhar. Quero saber as formações, vamos conversar, construir juntos e inserir a comunidade. Hoje, o que acontece? A comunidade está enfrentando o parque e eles estão, inclusive, sobretaxando, porque ele tinha uma liberalidade até de impostos mesmo do município, ele teve incentivo fiscal para poder estar ali naquele lugar, e hoje a comunidade está fazendo o contrário. As associações, o entorno, os pequenos municípios estão indo às prefeituras para justamente poder tirar esse incentivo fiscal e eles estão cobrando desse parque que insira eles, porque está só extraindo as belezas, as cachoeiras, a boa receptividade ali daquela região e indo para fora. Então, é isso que não pode acontecer, né? Então, é muito difícil a gente conseguir pensar em um turismo diferente desse. Esse não é o turismo que a gente quer para nossas pessoas, para nossas vidas, para as crianças, para os adultos, para nós mesmos, né? É isso. Ei, João, bom dia. Pode perguntar, João? Pode. O Gustavo. Você começou, a gente já tinha mais de 20 anos de carreira, você viu que o seu cabelo está da cor do meu e o do João continua pretinho. Tem mais de 40 anos que nós trabalhamos na Globo. O segredo eu não sei. Gente, bom dia, presidente, Sandrinha, Tatá, parabéns pela organização dessas palestras. Lucas, Juliana, Gustavo, prazer. Eu só queria registrar primeiro uma opinião. Eu acho um crime Ouro Preto, eu acho um crime, porque a gente viaja o mundo inteiro e é obrigado a deixar o carro a 5 quilômetros do centro histórico e entrar numa área de pedestre. Então, eu acho um crime das autoridades de Minas Gerais que não tenham fechado aquele centro, no mínimo há 50 anos. No mínimo. Ali tem que ser uma área de pedestres, não pode entrar carro lá. Então, as autoridades estão erradas e é papel de vocês, eu aplaudo, e é papel da Abrajet exigir que aquele centro seja fechado, senão ele vai ruir e vai acabar. E não tem mais nada em Ouro Preto para ver, a não ser aquela riqueza maravilhosa. Então, pelo fechamento para carros, ônibus e tudo. Carlinhos, você sabe que Eu não tenho partido político nenhum, viu? E também não sou candidato. Palmas também. Não, eu ia só comentar que a última obra na Igreja da Pampulha foi causada pelos carros que passavam ali no adro, né? Por isso que foi fechada aquela parte mais perto ali da Igreja da Pampulha. Causa muitos problemas. Derruba. Tá, e lá está um crime, está um horror. Estive lá tem 15 dias, está horrível. Só carro. Mas eu quero só parabenizar você, Juliana, porque você me levou uma viagem no tempo e eu acho que o cerne do turismo está aí, do turismo social, que é o menor núcleo social, que é a família. O turismo da família criando os filhos para o turismo. Eu, ainda muito pequenino, meu pai, um bancário humilde, minha mãe da roça, completamente sem estudo, nos levava a Bertioga, a Itanhaém e a Peruíbe. E, tem praia? Não, praia de manhã. À tarde, nos levavam, os dois, completamente sem estudo especializado nenhum, a conhecer os núcleos das tribos, Tupi, Tabajara e Tamoios, que são as 3 tribos que mais povoaram aquela orla do litoral paulista. É o início do litoral norte de São Paulo. E ali, aquela época ainda, e isso tem tempo, era quase 1970 já, eles construíam as suas próprias casas, tirando o que tinha ali do pé da Serra do Mar, e comiam, além do peixe, milho, a farinha do milho e banana, que é a única coisa que tinha. Então, você aprendia com os índios, é lógico que eles vendiam arco e flecha, vendiam tacape, vendiam os colares indígenas, mas o meu pai e a minha mãe nunca estudaram turismo, mas eles falavam abertamente, falavam assim, começou assim, aqui é a casa deles, eles chegaram primeiro. E aí, quem chegou junto com eles depois foi um tal de Padre José de Anchieta. Vamos lá agora. Aí nos levavam a Peruíbe, onde José de Anchieta escrevia nas areias os poemas dele. Ele escrevia nas areias da praia de Peruíbe. E lá tem uma cama de pedra, até hoje, que você visita, que é a cama onde o Padre Anchieta dormia. Ele dormia numa pedra elevada, o mar batendo, não tinha nada. Ele dormia na pedra, que é chamada até hoje de cama de Anchieta. Aí eu pergunto para você,
Isso nunca saiu da minha mente. Isso não foi uma excursão de turismo. Isso foram pais mostrando a história a partir da vivência. Quando chegou a minha vez, na 5ª ou 6ª série, de aprender isso, eu fiz trabalho e o professor me chamou na frente da sala. Eu não gosto de falar, né? Ó, conta aí como é que é a vida do indígena. Então, eu creio que o menor núcleo social, que é a família, né, tem que ser o pontapé para esse turismo social, para contar e perpetuar essas histórias. E fechar Ouro Preto, porque estamos cansados de viajar o mundo em qualquer birosca, seja na Itália, na Dinamarca, na Suécia, onde for, para escutar um núcleozinho familiar falando para você, pagar não sei quantos euros, e aqui acham ruim. Não, vai fechar por quê? Então, pelo fechamento e obrigado pela viagem na história e na emoção e na memória. Obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz que a sua família te levou a explorar o mundo de forma consciente, né? É isso que a gente precisa quando a gente fala que a gente vai, de fato, entregar cidadãos ativos, é para defender o fechamento de Ouro Preto, é para poder ter outros posicionamentos. Então, nesse pequeno núcleo, nas escolas, onde a gente tiver oportunidade, a gente nas suas cidades, a gente em Belo Horizonte, a gente tem que unir esforços, todos juntos, para a gente, de fato, conseguir entregar algo que as pessoas reconheçam, né? Para além dessa valorização, para que a gente consiga trazer essas experiências, deixando esse legado aí, né? Muito obrigada. Ei, Juliana, posso fazer uma pergunta? Pergunta não, comentário aqui, já que a gente está relatando, né, experiências nessa questão do turismo social, e aproveitando que ontem foi, né, o Dia da Consciência Negra, minha última visita a Ouro Preto, eu fui abordado, né, por pessoas lá da própria cidade mesmo, que conduzem os turistas, e a primeira coisa que me falaram, quando eu saí do meu carro, era para eu almoçar num restaurante que era uma senzala. Eu acho que você tem experiências e experiências, né? Então, eu acho que, já que vocês estão trabalhando nessa questão da consciência, do social e tal, a gente também precisa alertar essas pessoas da comunidade, porque foi péssimo. Eu fiquei meio assim, sem reação na hora. Eu falei, você está falando para eu ir comer, sabe? Você olhou minha cor? Você está me mandando comer numa senzala? Não é uma coisa, sabe? É até agressivo para o turista, né? É óbvio que pode ter alguns turistas que vão achar isso maravilhoso, a experiência de descer e visitar uma senzala e comer numa senzala. Mas, sabe, é uma questão de consciência social, né? Já que a gente está falando de consciência social. É mais um relato mesmo meu aqui para, sei lá, pode ajudar no sentido de conscientizar essas pessoas de que, né, o olhar delas pode também ser negativo, né? Ao invés de elas acharem que elas estão atraindo um turista, elas estão afastando o turista. Eu concordo, assim, de fato, o turismo social tem 2 eixos que eu gosto muito. Um deles é a acessibilidade. Daí, obviamente, para além da acessibilidade física, da acessibilidade financeira, é dar acesso, oportunidade a todos, né? Pessoas que nunca viajaram. Quando a gente traduz isso lá de novo, voltando, pessoas que nem acham que têm direito ao lazer, né? Então, o turismo social é, de fato, dar oportunidade. Sim, você tem direito a ter lazer, a ter tempo livre e usufruir isso para o seu próprio crescimento. Então, esse é um eixo que eu gosto muito. O outro eixo que eu gosto muito é o eixo de inclusão. E aí eu acho realmente que o caminho é longo. Tanto para estruturar profissionalmente, sensibilizar atores, pessoas que atuam, que estão nos lugares, para qualquer tipo de abordagem. E aí a inclusão é um tema também gigantesco, né? Mas é sobre isso que você acabou de relatar, mas também para que o turista já perceba e possa criticar e entender que aquilo não funciona para ele. Ele não precisa aceitar uma abordagem. Então, eu tenho que ter a perspectiva de quem está atuando, trazendo aquela sensibilidade, mas eu tenho que ter a perspectiva do turista, que podia ter aceitado e falado, não tem nada de mal nisso. Não, tem sim. Eu penso diferente porque é diferente. Então, o turismo social tem esses 2 eixos de atuação, né? Inclusão e acessibilidade, eu gosto muito, e eu acho que é o que eu acredito mesmo, assim, para a gente conseguir fazer isso crescer, o Brasil deslanchar.
passar a Espanha no número de turistas, passar a França, passar a Inglaterra, só a Torre Eiffel recebe mais turistas por dia que Belo Horizonte, por dia. Um equipamento turístico construído. Né? Então, acho que a gente tem um longo caminho, uma ampla, muita oportunidade. Nós temos um território imenso, diversidade, que é o que você falou. Minas é um país, então, oportunidade nós temos, mas a gente tem que unir esforços. Poder público, poder privado, todos vocês aí da imprensa, da mídia, vamos colocar o turismo na porta de entrada para todo mundo. E tem um detalhe importante, viu, Carlinhos? Você citou. Eu, recentemente, voltei de Portugal, a gente fez lá de Beja, no Alentejo, Vila Galé, porque a Vila Galé agora é o top, é a segunda maior rede de hotelaria, de resorts da Europa, está abaixo só. A primeira é Pestana. Agora, o detalhe que eu olhei lá, nós fomos a 12 cidades, na chamada Baixa, ali na fronteira com a Espanha. E o que eu percebi? O Carlinhos está dizendo. Eu nunca andei tanto na minha vida. E botei na matéria. Vai fazer turismo, começa a andar, vai para a academia, compra tênis igual do Zé Aparecido, porque senão o cara não aguenta, não. Sabe qual cidade que a gente entrou com o carro? Nenhuma. Nenhuma. Eu subi, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Monte Santo, que é um lugar histórico, né? E lá em cima tem o castelo, que é sempre assim, o castelo sempre está lá no altão. A gente chegava embaixo, estava eu, a Sueli Calais Guerra e o Antônio Claré Guerra, não é? E a gente ia a pé, meu amigo. Eu nunca andei tanto, subi tantas escadas na minha vida. Tem um lugar de botar o carro? Só embaixo. Lá dentro só entra se for entregar alguma coisinha. Qual que é a sugestão que eu dou também? Põe na carroça, vira até um atrativo. Se o comerciante quer receber lá o refrigerante, a cerveja, o que for, tem uma carroça lá, me leva para lá. Por que tem que ser de carro? Fala aí para mim. Não pode ser. Então, eu fui 12 cidades de Portugal, né, que tem um turismo espetacular, aproveitou bem, não é? Dele ser o primo pobre da Europa, e, de repente, os primos mandaram dinheiro para lá, e eles aproveitaram muito bem as estradas maravilhosas, né, assistência de turismo, e um circuito que eu prestei muita atenção, dos judeus, sabe onde os judeus passaram, estiveram, sinagogas? A gente fez esse roteiro. Todas essas que eu estou te falando, vai desde Monsaraz, cá embaixo, subindo, não é? Vai à Terra do Cabral, Belmonte, onde nós estivemos também, não é? Serra da Estrela, e fomos até Trancoso, não é? Trancoso lá, que é a divisa, mais ou menos, chamado turismo do meio de Portugal. Quer dizer, tem o turismo no geral, viu, Medicina? E tem o do meio, que vai lá de Trancoso até cá embaixo, em Beja. O que me chamou a atenção? Isso que o Carlinhos está dizendo. Em nenhuma a gente entrou de carro, não, doutor. Inclusive, nessa que nós fomos, foi feito lá duas semanas de filmagem, lá em Monte Santo, que é tudo de pé do restaurante, porque lá em cima nós fomos lá para ver, né? E andamos o tempo todo, só andando. Quer dizer, tudo é uma questão de mindset. É de quê? É de quem tem poder de decidir também pensar, né? Pensar. E outra coisa que eu falo sempre, se você quer falar do Brasil, viaje, pô. Você vai ver o que é o mundo. Se você estiver no creme de la creme, é uma maravilha, não tem problema nenhum. Agora, vai a Portugal e veja na Avenida Liberdade, como eu vi, 9h30 da noite, aqui, Gucci, não é? Todas as grandes marcas, e assim o cara com um colchãozinho deitado lá. Pô, tem alguma coisa errada nisso. Que é o quê? Redistribuição da renda. Tem que ter um salário universal. Eu sou favorável ao Piquet que fala isso, né? Devia ter um dinheiro para os 8 bilhões de pessoas no mundo terem condição de comer, não é? Isso não é visão socialista, isso é visão humanística. Pô. Nós somos 8 bilhões de pessoinhas. Uns comem muito, outros comem nada. Percebe? Então, não é socialismo, não é um sistema político, não, é social. E o que você colocou, viu, professor, é fundamental isso que está sendo feito. E a inclusão que a gente chama dos nativos, não é? Todo lugar que você vai, você está no crime da nativo.
Não é? Ele está no bar, ele está atendendo, ele está no ponto de lá. E valorizar isso é fundamental, não é? Mas, quando a gente fala de nativo, a gente tem que falar de dar valor, né? Atribuir o valor correto. Então, a gente teve ano passado, acho que foi ano passado, o caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, lá do trabalho escravo, foi ano passado, eu acho, né? Que a alusão... então, estava lá, quando a gente vai a Gramado, é muito legal, é um passeio comum que todo mundo faz, visitar uma vinícola, conhecer, comprar vinhos para trazer. E aí, quando foi ver, as vinícolas estavam usando pessoas da comunidade, era trabalho local, então a gente pensou, bacana, cumpriu para casa, Feciana, né? Cumpriu para casa e inseriu pessoas na comunidade local. Elas era alusão ao trabalho escravo. Elas não estavam sendo remuneradas apropriadamente, em condições né? Não vou nem entrar aqui nesse mérito, porque o nosso fórum não é para isso, mas isso não é inserir comunidade no trabalho. Então, é dar a remuneração correta para todo mundo. E tem um detalhe importante que ela colocou ali, o que está em moda, né? ESG, Environment, Social and Governance. O que quer dizer isso? Você vai ter envolvendo todo mundo. Ou seja, hoje uma fábrica não pode falar, estou poluindo, mas eu estou gerando tantos empregos. Não. Não é? Qual é a contribuição para o ecossistema, que é o Ezinho? E o social, que você acabou de abordar aí, parabéns para a FEComércio, para o CERC, para vocês, né? Olha só que coisa interessante. E o último item lá, o que é? Transparência e gestão corporativa, né, Carlinhos? Tem que ter gestão, não basta ser só o prefeito da cidade. Eu já fui prefeito 80 vezes, pô, mas está fazendo a mesma coisa. Pelo aí, vamos tentar mudar. Para melhor, ninguém quer atrapalhar a campanha eleitoral, não. Agora, eu tenho que te dar uma resposta, que eu falei o que eu queria, é só para brincar, né? Você viu o que ele me deixou na Berlinda aí para o mundo inteiro, né? Eu não tenho culpa de ter nascido com cabelo, de ter permanecido. Mas aí, Carlinhos, lá em Nova York, o Lucas Mendes me perguntou, fui levar o livro do JK, o que é turismo, hein? Você tem que ver alguma coisa e comer algum troço. Isso é básico do turismo, hein? Agora, comer com os olhos também, comer com a mente, comer com o ouvido. Aí eu levei o livro do JK para o Lucas Mendes. E assentado à mesa, né, ele me botou na cabeceira, né, da mesa de decisão, nós somos jornalistas, sabe como é que é o editor-chefe do meio e a turma do lado ali, sugerindo pautas. Falou, ô João Carlos, e esse seu cabelo? Falei, eu esperava já. Aí eu inventei uma história, falei, olha, eu sou de Barbacena, temos fazenda lá, minha mãe tem uma horta, na horta ela plantou lá um tubérculozinho, viu, Carlinhos? Escuta só que é boa, uma batatinha assim, ó, tá? Só na horta. E o que eu faço? Eu pego lá e como uma batatinha por mês. Ele vai com a melanina na raiz do cabelo. Isso é brincadeira, gente, mas é real. E aí eu pretei o cabelo. O Lucas Mendes não, né, o jornalista Lucas Mendes não. Até que voltou com uma Manhattan Connection agora também. Viu? Isso é interessante. Não é aquele negócio descontraído, eu gosto daquele negócio dele. E é mineiro, né? Aí ele falou, ô Claré, nós dois estamos perdidos, né? Porque nós não temos mais o bulbo capilar. Quer dizer, comer a batatinha não adianta, viu, Carlinhos? Eu como a batatinha por mês, por isso que o cabelo fica desse jeito, né? Se mantém, aí a natureza, é Deus que me deu, não é verdade? Mas, tirando isso, que é o lado mais lúdico das coisas, nós estamos aqui, eu estou de olho, porque como não tem aqui um cronômetro, vocês têm que me dar o toque aí, viu, Sandra? E o Zé, o que vocês querem, como é que vocês querem? Agora vamos fazer então o seguinte, vamos dar a palavra para cada um de vocês. Não é? Eu estou acostumado em tempo na televisão, mas não. Eu acho que a fala longa é uma porcaria e a curta é muito ruim, depende do conteúdo. Tem gente que fala meia hora, você acha lindo, maravilhoso e aprende. Tem gente que com 30 segundos você já quer ir embora, não é? Então você está vendo, esquece o quant e vai no quali. Ok? Por gentileza. Convido você a fazer um roteiro em Brasília sobre JK.
e a gente aprofunda na história de JK e vai em lugares que a gente não vai quando vai em Brasília. Você vai lá no Congresso, você vai no Senado, você vai em um lugar ou outro, e aí tem um roteiro em Brasília que o eixo é JK. Então, você vai lá, de fato, lá na fazenda dele, onde ele viveu, e é um mergulho na vida dele, e é muito legal. Então, a próxima vez que você for a Brasília, pode mandar um WhatsApp que eu te falo sobre esse roteiro. Tá, eu mando um WhatsApp para você e a gente combina. Obrigado. Combinado. E fica aí a sugestão, né? Aqui é um congresso de turismo, não é isso? Também para dar dicas, não é? A gente não sabe tudo. Portugal tem só para lembrar isso aí, que é importante, vocês que viajam pelo mundo, nós que viajamos, tem um roteiro do judeu, judiário. É caro, é pouco procurado, só nós tivemos, porque o Antônio Claré, que é o nosso vice-presidente, né, aqui, né, do jornal MG Turismo, ele queria conhecer todo esse circuito, porque ele está num trabalho para conseguir a cidadania judaica, né, dos safardistas, judeus safardistas. Então, ele queria ver, ele se integrar, está vendo? Isso que você colocou, né? Sentir, ver, tocar, pôr a mão. Pô, foi uma aula de história que eu jamais vou esquecer, não é? E esse roteiro que nós fizemos. Né? O que eu comprei lá? Nada, eu não fui lá para comprar. Eu fui para trazer pelos olhos e as minhas células a cultura portuguesa de um outro ângulo, uma experiência maravilhosa, não é? Foram 280 anos, poxa, que você não podia pensar que você era preso porque tomava banho no sábado, porque não sei o quê. Estou discutindo ideologia, nem essa questão não. Mas um absurdo, sabe, professor, que a gente, né, pôde ver e pôr a mão e sentir. Sabe? Tinha coisa que te dava realmente falando, puxa vida, viu? Por pior que seja, melhorou muito, viu? Está menos pior do que era. Não é? Então, esse lado de roteiros fora da curva, esse é um dado, viu, Zé? Para a nossa Abragete também, estadual e nacional, que é o quê? Da gente também fazer alguns roteiros aqui. Né? Quando eu vou a Paris, a gente faz o roteiro e Nova York, o roteiro que não é o roteiro do turista, não. Entendeu? A gente quer um roteiro totalmente diferente, que é exatamente para sentir a cultura, né? A maneira de pensar, de sentir, de agir e o que tem lá da beleza da criação humana, né? E a parte natural também, por gentileza. Acho que é isso, é convidar todo mundo para a gente, de fato, explorar o mundo de uma forma consciente, aprendendo a valorizar, relacionar a cultura, relacionar o meio ambiente, relacionar a história, e cada um tem o seu papel, né, nos pequenos ciclos, nos grandes ciclos, e uma hora chega para todo mundo. Obrigada. E agora o Gustavo também dando a visão aí do jornalista, que tem tinta na caneta para decidir, porque eu conheço aqui, tem gente que tem a caneta, mas não tem a tinta. E o governo do Zema, pelo que eu estou vendo, deu tinta para vocês. Vocês podem errar. Vocês errou, você volta e ensina para a gente em que você errou para ajudar, que a gente também não incorra no mesmo erro. Gustavo, por gentileza. Já trabalhei com tinta na caneta, até nessa época aí, né, Carlinhos? Agora a gente é com microfone. Boa. Mas para fazer o roteiro JK tem que começar pela Pampulha aqui, né, Juliana? Sem dúvida. Tem que sensibilizar antes sobre o patrimônio, senão a pessoa chegar lá e não entende nada. Isso, aqui nasceu Brasília, está lá escrito na Casa do Baile. E a Casa Kubitschek também, recentemente inaugurada, o roteiro todo, né? Cadê o Claré, João Carlos? O Claré está fazendo falta aqui hoje, você falou tanto dele. É verdade, mas ele é a ausência... Embaixador número 1 da Abragete aí no Mas ele é a ausência mais presente, né? Você está citando o nome dele. E outra coisa, é agenda de jornalista também, porque o que aconteceu? Você trabalha muito mais. Você não precisa pensar que a pessoa... O direito que ele tem, igual você disse, né, Fabiano, de lazer da pessoa, mas não é o caso, não. Você imagina editar um jornal, fazer isso tudo, cuidar do que nós estamos fazendo, porque é John Stuart Mills, né? O mundo começa no meu umbigo e termina no nosso umbigo, né, professor? E não é. Cada um que não está aqui está fazendo alguma coisa importante por aí. É um guerreiro, né? Mantém a tinta na caneta aí por vários anos, né? Com a guerreiro lá de manter o MG Turismo. Eu não tenho dúvida disso. Ele é um campeão. Isso, um outro comentário, Juliana, acho que antes da gente pensar em Espanha e França, a gente ultrapassar Lima, Buenos Aires, Cartagena, aí já é um desafio, já nesse momento, para a gente depois ir galgando passos, né? O Brasil precisa sair desses 6 milhões, né? Já há 20 anos aí trabalhando com esse número.
Bom, acho que é só o painel sobre o papel da imprensa, do jornalismo aí no turismo na tarde, né, Sandra? Mudou para a tarde, mas aí o último recado é a AMC, a Rede Minas, a Rádio Inconfidência. A gente tem buscado falar de Minas para Minas. A Rádio Inconfidência é uma rádio nacional, mas o nosso primeiro assunto é falar de Minas para os mineiros, então a gente tem buscado aí fortalecer a programação no âmbito da cozinha mineira, da gastronomia, o esporte também, para um fator de conhecimento de cada município, né, das diversidades. O esporte faz esse confronto no esportivo, né, do norte com o sul, do centro-oeste. Ontem a gente estava acompanhando na Rede Minas lá o Divinópolis contra Patos de Minas, né? Foi o jogo do Mamoré contra o Guarani. Então, falando, né, fortalecendo a programação, é uma TV cultural e educativa de Minas para os mineiros. Então, a gente busca também esse pertencimento. Então, a gente agora está fortalecendo a grade de colunistas, inclusive na Rádio Inconfidência, para falar sobre Minas Gerais, falar sobre a indústria da moda, sobre gastronomia, sobre música, sobre esportes, então, sobre vários assuntos aí que estão aí fazendo parte da nossa vida. É isso, parabéns, obrigado, foi uma honra poder participar aqui e levar mais conhecimento ainda para dentro da AMC, do trabalho, de casa e das interações que a gente tem. Obrigado mais uma vez, viu? Abraço grande. Lucas, por gentileza. Quero agradecer o convite aí, né? Estamos representando o presidente Nadim, que é uma das coisas que ele sempre procura e faz, né? Esse ano, no seu primeiro ano de mandato, nós fizemos uma caravana que chama Caravana Fé Comércio na Rua, né? Então, nós fomos em 12 cidades, estamos indo para a última... errei. Nós fomos em 13 e estamos indo para 14 cidades, que vai começar amanhã. Talvez uma das cidades importantes para as pessoas que estão aqui, né? Uma cidade muito importante, é uma cidade que chama uma megalópole Barbacena. Aí é um gancho que eu gostaria, viu, Lucas? Eu vou pegar o gancho seguinte. Tudo termina em Tiradentes e São João del Rei, principalmente Tiradentes. Nós não conseguimos, esses anos todos, há 40 anos que eu estou aqui, colocar Barbacena no circuito, por falta de conhecimento de alguém que não sabe que lá nós temos atrativos turísticos da melhor qualidade, inclusive o Alpuim, Zé Maria Alpuim, né, que fez lá o Museu Municipal lá em Barbacena. Grogotó. Né, é o que fez lá a Escola de Minas, lá em Ouro Preto, não é isso? O chamado Palácio do Governador, também. Né? Então, tem muita atração lá. E o que acontece? Lá a gente virou um pouco de dormitório, né? De quem está indo também para Tiradentes, não é? Principalmente Tiradentes. E a Fé Comércio agora tomou uma decisão fundamental, o Hotel Grogotó, gente. Ali, quantos? O Ivo Faria, que é o nosso chefe de cozinha, onde é que você acha que ele estudou? No Hotel Grogotó, lá em Barbacena, um menino, né, pobre na época, essa coisa toda, explodiu a partir daí. Né? E agora, corajosamente, o Nadim entrou, não é? E pegou o hotel que tinha sido da administração anterior, que era bem intencionado, pelo menos passou por iniciativa privada para dar conta. Aí foi a decisão de vocês, né, do Nacional e daqui, reabrir o Hotel Grogotó de Barbacena, gente. Uma referência para nós também, porque não é só porque é moderno, que não é turístico, não, ué. Por quê? Quantos chefes de Estado ficaram ali, foram ali, desciam em Barbacena, porque o aeroporto da região lá não desce, o presidente da República desce lá, porque lá é base aérea. Lá tem um aeroporto da aeronáutica, não é de Barbacena, sabe? É um aeroporto militar. E você desce lá com qualquer avião, porque, né, dada a característica. Então, eu viajei uma vez com um livro, né, levei, terminava em Tiradentes, nada, Barbacena não existe. Por falta também, viu, Lucas, eu acho, de iniciativa, de mentalidade de quem tem tinta na caneta, né, Gustavo? Eu acho que o problema é esse, é com você. Mas é como eu estava falando, a gente fizemos o Fé Comércio na Rua, mostrando para o empresário, para o colaborador, né, tudo é aquele dinheiro que é investido, né, que é deixado para o Sistema S, tentando para que retorne ao empresário e mostre a importância do empresário estar sindicalizado, do empresário ter
ter participação e viver o sistema. Em cada FEComércio na rua, nós atendemos, assim, na média, por dia, desde o SESC Saúde, onde que a gente tinha mais de 300 consultas oftalmológicas por dia, mais de 200 na parte de nutrição. Na parte da culinária, a gente leva a carreta escola, aonde que a gente tem curso o dia todo e todos os dias, com grandes chefes. Então, nós estamos chegando aí na 14ª cidade, né, que vamos fazer o FEComércio na Rua, na cidade de Barbacena. Além disso, a reinauguração do Hotel Escola Grogotó, certo? Onde que teve grandes chefes e grandes, né, alunos que por lá passaram, que deu muito orgulho a Minas Gerais e a todos nós, né? Então, amanhã estamos indo todo mundo da FEComércio, o pessoal do SESC, do SENAC, para a grande cidade de Barbacena, onde que a reinauguração vai ser na quinta. Ficaremos lá até sexta. Além disso, uma das coisas que a gente fez durante essa caravana, e que teve muitos palestrantes, que a gente faz o Inova Varejo, né, que a gente sempre leva pessoas para quê? Você falou muito, para a gente poder estar ensinando e conversando com essas pessoas do interior a valorização local, a valorização dos seus produtos locais, a valorização da sua cultura, a valorização das... Ô, gente, vocês desculpem, mas hoje que acabou de soltar uma nota aqui, e aí está todo mundo me ligando. Mas eu falo para vocês que você já mandou a nota para o meu blog? Ainda não. Manda e eu ponho na hora. Esse negócio de esperar para amanhã... Eu vou falar para vocês, aquela portaria que o governo federal tinha feito na sexta-feira, aonde que proibia o trabalho no sábado e feriado. E o Nadim gravou um vídeo, eu recebi e coloquei no blog. Sim, mas nós entramos na justiça e tivemos uma sentença agora de manhã. Então, eu peço desculpa, porque estou sendo distribuído isso. Na primeira instância, mas conseguimos. Ótimo, parabéns. Então, é extremamente proibido, é uma coisa... Então, por isso que o meu telefone não está parando. Mas vocês me desculpem, gente. E aí eu vou mandar para o seu blog, porque do seu blog é fonte para várias. E o blog também do Zé, de todos aí, não é só para mim, não. Mas é para mostrar a informação, Juliana, em tempo real. Né? Amanhã, eu não sei se tem amanhã, não é verdade? Sei lá se eu estou amanhã. Então, tá vendo? Olha, vendo que tem competição entre a gente, não. É chamada economia do compartilhamento. Nós temos que ter uma base sólida, diferente da velha economia. Não é? É isso que é importante, tá bom? Tem apoio do meu blog, sem problema. Né, Gustavo? Então, só para poder terminar, deixa eu só pôr aqui esse negócio aqui, porque senão não vai parar. Está engraçado. Os telefones hoje a gente querer fazer já nos deu um furo, né? Já nos deu um furo. Acabou de sair a sentença, viu, gente? Então, por isso que está assim. Então, a verdade é essa. É convidar vocês também que no ano que vem nós teremos FEComércio na Rua, nós teremos FEComércio na Rua, vamos fazer em 12 cidades, vai ser uma por mês. Né? Contar com a participação da Rede Minas, aonde que a Rede de Minas pudesse, né, caminhar com a gente sobre Minas, dentro desse projeto nosso, que é um projeto todo social. Então, um convite, vou formalizar, vou pedir ao presidente para estar te convidando. Né, para que vocês vão ver, a parte faz parte cultural, faz parte educacional, faz parte da saúde e faz parte empresarial. Né? Então, muito bom. O João Carlos acompanhou a gente aí por esse ano. Né? E é isso aí, gente. Vamos, que eu acho que quando existe uma vontade, há um caminho. Estamos aí todos para que Minas seja cada vez mais reconhecida e volta ao seu lugar onde que nunca devia ter saído. Isso aí. Obrigada, pessoal. Bom dia. Eu agradeço a vocês também e agradeço, né, a paciência, você que nos acompanha aí, tudo sendo gravado, a memória. Né, você precisa de ter, a gente precisa ter isso. Não importa quantos estão aqui, quantos estão lá fora. É o digital que eu falei desde o começo, não é? Na Assembleia Legislativa eu vi o seguinte, o deputado subia à tribuna, só estava ele e a gente filmando. Aí passava um sujeito que vê o mundo pelo retrovisor e falava,
que absurdo, como é que ele está falando ali, ninguém está vendo. Eu falei, ô, meu amigo, você sabe quantas cidades que a TV está no ar agora? E a única que transmite ao vivo o deputado dele. Então, o deputado é inteligente, ele fazia um planejamento, Getúlio Neiva, todos os dias, viu, Gustavo, ele fazia um pronunciamento do plenário da Assembleia para ele mesmo. E uns amigos lá pediam a parte. Por quê? Olha ele vendo atrás do morro, não é verdade? Ele estava falando para milhares de pessoas no Minas Gerais, meu amigo. Que na... Oi? Tem pessoas... Exatamente. Não é? E aí me perguntam quantos que veem o meu blog, eu falo, olha, como é que você sabe que tem? Aí eu falo, quando eu pego o avião, eu olho para baixo, que eu estou em nuvem, né? Aí está todo mundo lá na nuvem. Que é uma maneira de brincar também. Não sei não. O que importa é que hoje é nicho. Isso aqui é nicho, nós estamos no nicho aqui, ó. Olha o nicho lá que está nos acompanhando também. Né? Esquece a parte física, não é? Porque tudo hoje é isso, e é positivo. Vamos explorar bem esse lado. Bom, o tempo aqui, não é? Eu nunca tive tanto tempo na minha vida, Carlinhos até já foi embora, para poder falar, mas eu acho que é importante a gente aproveitar essas oportunidades. E é um teste para todos nós, né? As meninas que estão acompanhando ali também. A paciência, entendeu? É um negócio muito importante. Porque se a gente não souber ouvir, o que está faltando no mundo? Ouvinte, né? Auditor, o cara que escuta os outros. Né? Geralmente tem um falador e não tem o escutador. Eu agradeço, então, ao Lucas, a Fé Comércio, levo um abraço lá para o nosso presidente, estamos aí sempre juntos e apoiando. E você falou para o Gustavo, mesmo que a Rede Minas não vá lá, combina já com ele, faz a coisa e manda para ele botar no ar lá, ué. E Gustavo, o que você acha? Tá claro, com você certeza. põe até isso. Vai ser favor nenhum, não. A força do interior. Aí entra lá, né, coloca a matéria, já manda pronto, faz um flash. Vou mandar tudo para você, Gustavo. Assim, não só de Barbacena agora, mas o projeto do ano que vem. De todas as cidades que a gente vai, como que a gente vai fazer, como tudo. Eu acho que a Rede Minas podendo participar seria muito construtivo. Por favor. Aqui outra coisa, o Zé está sugerindo ali, é coluna de mobilidade na Rádio Inconfidência. Inconfidência gigante do ar. De onde você criou isso, Zé? Gostou? Por favor, vai ser um serviço muito bem ofertado na rádio. Já vamos ajustar esse convite. Está tudo aí, está tudo. O governador Zema deve estar assistindo daqui a pouco. É só você mandar para ele. Eu, por exemplo, mando pelo WhatsApp, né? A gente cobre antes, entendeu? Igual o Nadim. Falou, eles me mandam. Eu falo, olha, mas eu mando mais rápido que a tua assessoria. Não é porque eu sou mais competente, não. É porque eu estou disposto a fazer isso, e a minha equipe sou eu mesmo, né? Durmo comigo e me obrigo a fazer. Então, não é amanhã. Amanhã não existe. Juliana, obrigado, viu, pela presença, parabéns pela colocação, pela novidade. Isso acrescenta no conjunto da nossa Abrajete, né, Zé? Nosso presidente da Abrajete Nacional, não é? E a grande vantagem é o seguinte também aqui, né, Gustavo? É que eu sempre digo, só tem um jeito de prever o futuro. Qual é? É criá-lo agora. É isso que nós estamos fazendo. Isso é fundamental. Obrigado ao Lucas, mais uma vez a Juliana, e também ao Gustavo. E obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanha aí, em qualquer ponto do planeta, não é? Também a nossa audiência. 38º Congresso Nacional da Abrajete, em Belo Horizonte. Contamos com vocês. Um abraço.